Seja muito bem-vindo ao podcast Nutrição Sem Fronteiras. O episódio de hoje é um episódio muito especial. Nós recebemos aqui no podcast o faixa preta da tribo, Murilo Ulissi, um nutricionista que, quando conheceu a nossa tribo, estava numa fase muito complicada, com uma média de faturamento de R$3.000. Para você ter uma ideia, nesse mês que nós estamos aqui agora, ele fez esse faturamento de R$3.000, o que ele faria em 3 anos, em apenas um mês. Faz o cálculo aí. E imagina o tanto de ouro que você vai absorver durante esse podcast, onde o Murilo não só traz as mudanças de mentalidade, mas também as estratégias que ele utilizou para chegar nesse mega resultado. Se você curtiu o episódio, não esquece de deixar sua avaliação e seguir o podcast para poder acompanhar todos os episódios que saem toda semana. Começa aí, né, dando as boas-vindas pro pessoal e vamos pra cima. Samirzão, brigadão pelo convite, de coração. Fiquei, assim, extremamente feliz e, cara, grato por saber que eu tive uma baita evolução e você foi um dos meus principais aliados ali durante todo esse processo. Que massa, velho. Então, receber não só essa questão de reconhecimento, mas convite, parceria. Cara, eu falo, assim, de você, assim, de boca cheia, sabe? Que massa, velho. Porque eu falo... Pessoas aparecem na nossa vida, às vezes, no momento que a gente precisa. Não é porque a gente quer, mas é porque a gente precisa. E saber que você apareceu ali na minha jornada durante o momento que eu mais precisava. E eu só agarrei, assim, essa amizade que a gente construiu, toda a proximidade. As parcerias que foram desenvolvidas ali através da tribo também. Total. Só agradecer. Então, obrigado demais pelo convite. Que massa, velho. Que massa. Já começando na energia alta. Inclusive, né, na pegada de agradecimento, um agradecimento é o Ricardo que conectou. Totalmente. Bom demais. Satisfação Beijo. demais, Ricardo. E aí, irmãozão, pô, acho que sempre é uma oportunidade muito boa esses papos aqui no podcast, da gente explorar um pouco da história, né? A gente tava até conversando um pouco, relembrando, né? Murilo entrou pra tribo ali em maio de 2023. Exato, finalzinho de maio. Só que, e antes, velho? Vamos começar antes, né? Como é que foi que tu parou na nutrição? Como é que tu tava quando a gente se conheceu? A gente falou um pouco sobre isso, acho que é uma história legal de trazer background, né? Legal. Cara, a nutrição apareceu na minha vida por mais ou menos meados ali dos meus 10, 11 anos de idade. Eu era um adolescente acima do peso, baixa autoestima, super fechado e tudo mais. Indiretamente a nutrição apareceu ali com uma questão de autocuidado, minha avó Legal. me levou Então, e eu comecei esse tratamento. Só que por conta do perfil de escola que eu estudava, a nutrição nunca foi uma profissão que foi exaltada. Era sempre medicina, engenharia, publicidade, áreas ali específicas, arquitetura, mas nunca nutrição. Então eu comecei minha vida ali... Vamos mudar isso aí, né? Não, vou mudar totalmente. Comecei minha vida, explorei ali outras áreas, comecei a abrir minha empresa, comecei ali nos bastidores com a empresa. E aí, quando eu realmente parei a minha vida, eu falei, putz, o que realmente eu gosto, né? O que realmente eu vejo sentido, propósito e tudo mais. E aí foi onde a nutrição voltou à tona e eu mergulhei de cabeça. Só que aquela coisa, a faculdade não te ensina a ser ninguém. Só te ensina a ser um bom CLT. E aí nem ser nutricionista ensina direito, nem né? ser nutricionista, principalmente Tanto que o pessoal tem que se capacitar muito depois ali, né? Pós-graduações. Exato. Pra poder complementar. Exato. Eu mergulhei na nutrição, na parte ali da faculdade e tudo mais, e quando eu saí, eu me vi só mais um no mercado. Sim. Comecei ali correr, tentar paciente particular, ia pra trabalhar com clínica e um monte de coisa. E foi bem esse momento que você apareceu, né? O Cado tava ali, ele virou e falou, Murilão, cara, tem uma pessoa que eu acho que vai te ajudar muito. Naquela época eu tava trabalhando particular, atendia ali alguns pacientes particulares e trabalhava numa clínica naquela modalidade de reembolso. Nada contra, mas infelizmente a gente não consegue mostrar quem realmente nós somos e o que nós podemos fazer pelo paciente. Total. E não tem o merecimento, né? A gente não consegue ser ali, realmente ter essa reciprocidade. Total. Em termos de parte profissional. Fora a dependência, né? Exato, é muito dependente, você fica ali travado, enfim. E aí o que aconteceu? O Ricardo virou pra mim e falou assim, Murilão, cara, tem uma pessoa que tô cuidando dele, tô fazendo umas coisas com ele, eu acho que ele vai te ajudar, assim, vai te abrir a mente. Ele falou de você. Aí eu olhei assim, eu falei, putz, eu tô fazendo minhas pós, não tô conseguindo, tem um monte de coisa barrada, travada ali, parte financeira não tá legal. Eu falei, quer saber? Deixa mais pra frente. E deixei tocar, continuei de seguinte, acompanhando e tudo mais, mas nada. E o que aconteceu? Na imersão que teve em São Paulo, em abril... Um ano atrás, exato. Exato, um ano atrás, eu não fui. Mas uma amiga minha que estudou na minha faculdade, a gente tinha ali uma certa proximidade, ela postou um story voltando do evento. E aí ela marcou assim, colocou assim, Nutrição Sem Fronteira, cabeça a mil, te marcou. Eu virei e falei, caraca, minha pós acaba mês que vem. Quem sabe?
Aí eu voltei a te acompanhar, te seguir de novo, porque eu falei, pô, se não tá valendo agora ter o contato contigo, vou tirar isso porque eu era uma pessoa muito ansiosa na época. Sim, eu lembro. E aí, exato, e aí eu peguei e tirei, voltei a te acompanhar, eu vi que você fez um webinário ali, online. Eu tava fazendo cardio, eu lembro até hoje. Eu tava na escada, tinha acabado de treinar pra fazer escada, eu entrei no comecinho do webinário. Fazendo exercício e assim ouvindo. O treino já tinha acabado. Eu tinha subido na escada, eu falei, pô, vou fazer 20 minutinhos de escada aqui, eu vou pegar esses 20 minutos e vou assistir o webinário, né? Beleza. Eu fiquei com aquela coisinha na cabeça, falei, putz, eu acho que esse é o momento pra eu realmente tentar isso daqui. E eu lembro que na época, quando eu entrei em contato com o time, foi a Gi que falou comigo. Aí eu mandei mensagem pro Ricardo, falei, ô Cado, o que você acha de eu bater um papo com o Samir agora, tal, tá desse jeito? Ele falou, pô, se não foi naquela época, vai agora, mergulha de cabeça. Se você não tá satisfeito profissionalmente, só vai, se joga. E aí eu peguei, entrei em contato com a Gi, a gente foi bater um papo, e aí ela foi lá, a gente fez a sessão inicial ali, aí ela, pum, valor da mentoria. Eu virei e falei, caraca, como que eu vou fazer esse negócio? E na época eu tava com a minha namorada, mora comigo, né, a Bia, e aí a gente tava conversando, eu virei pra ela e falei, pô, eu tive uma conversa com uma menina assim, assim, assado. E vai rolar um negócio aí de uma mentoria que custa X. Aí ela virou pra mim e falou, tá, você sabe qual que é o meu maior medo nisso daí? Eu virei e falei, o quê? Ela falou que você não seja feliz profissionalmente. Não é pelo dinheiro. Total. Porque dinheiro a gente recupera. Total. Eu acho que é realmente... Que massa, hein, a postura da Bia? Exato, mais pela questão de não ser feliz. Se você se jogar e se encontrar, eu vou ter, assim, maior satisfação de saber que tudo isso deu certo. Agora, minha preocupação é realmente que você não se encontre profissionalmente e você acabe se frustrando. E aí eu peguei, não tava com valor total na época, porque a gente tinha mudado de apartamento também, conta lá em cima, um monte de coisa, a gente investindo no AP... Peguei reserva financeira, ela tinha acabado de receber o primeiro, o segundo salário dela, tirou uma parte ali, me deu e falou, vai. Aí eu peguei e fui. Caramba. E foi assim... All in, né? All in, assim, ou vai ou racha. E eu lembro que naquela época, por estar tão desacreditado com a nutrição, que foi até uma ideia que eu tive de parar com a eu lembro profissão. Que você falou isso na primeira mentoria que a gente fez individual. Foi. Eu tive até a pretensão de parar com a nutrição, falei, putz, sabe quando você se vê desacreditado da profissão porque você não vê mais alternativa pra onde sair, pra onde correr, pra crescer e tudo mais? Porque você fala, pô, é mais do mesmo, o que eu vou fazer? Vou cuidar ali da dieta do paciente. Mas, sabe, você ama a profissão, mas você não consegue enxergar um propósito por trás? Nossa. Porque apagou aquela chama dentro de você. É difícil se manter bem nos dias difíceis, né? Porque toda profissão, toda carreira, tudo que você vai fazer na vida tem os altos e baixos. E quando você não tem esse porquê forte por trás... Os baixos ficam muito mais baixos, né? Exato. E aí, naquele cenário, eu comecei a chama existia ali dentro de, putz, eu amo esse negócio, eu amo essa bagaça aqui, eu quero me jogar. Mas aquele medo de, é mais do mesmo no mercado, o que eu vou fazer diferente? Total. Todo mundo falando, não... Eu lembro que você ainda tava no meio no pré-contest, não era? Eu tava, e aí Nossa, aí a cabeça ainda fica... eu tava numa finalização ali, numa preparação, dieta cortada, cardio lá em cima... Um monte de coisa rolando, e aí eu peguei, me joguei, tava sem consultório na época, peguei, me joguei e falei, ou vai ou racha. Só peguei um dia, fechei os olhos e falei assim, se for pra ser, que seja. Se não for pra ser, me mostra que realmente não é essa área que eu preciso seguir. E aí eu comecei. Entrei na mentoria, eu até brinco, né? Eu falo, não me pega de estudo de caso, porque foi um negócio surreal, assim. Eu saí de uma base de 4, 5 pacientes em... 4 meses eu tava com 85 pacientes ativos. Louco. E assim, um pico de faturamento, eu falo que faturamento é só uma métrica. É, só o reflexo ali. Né? É reflexo, porque quem tava ali por trás junto comigo, os pacientes que estavam acreditando em mim naquele momento, amigos que estavam ali junto comigo falaram, caraca, amor, olha isso que você tá fazendo, esse nível de gestão, cara, nunca vi, essa parte profissional, esse perfil de aplicação, de método, meu, surreal. Vamos. E aí eles abraçaram a causa, literalmente. E aí naquele momento eu virei e falei assim, caraca, eu realmente não podia ter aberto mão disso. Vi ali que eu realmente... Correu um risco, né? Mas foi um risco que pagou muitas vezes depois. Exato, né? Foi um negócio assim, surpreendente. Eu acho que assim, quando você toma essas decisões, né, que dá o frio na barriga, você, meu Deus, será que isso é o certo? Muitas vezes são essas decisões que fazem você dar grandes saltos. Claro que às vezes você pode tomar uma decisão errada e queimar um dinheiro, mas eu até escutei uma frase muito legal do cara que a gente foi até para um evento agora em Las Vegas, que ele falou, no meu caminho para construir uma empresa de 1 milhão, eu fiz vários erros de 10, 50 mil.
Para construir uma empresa de 10 milhões, eu tive vários erros de 1, 2 milhões. Para construir uma empresa de 100 milhões, eu tive vários erros de 10, 20 milhões. E aí eu fiquei refletindo sobre isso. Tipo, que no final das contas, até o dinheiro que você gasta errado é um aprendizado. É certo. É certo, entendeu? E aí tu tomou essa decisão, pô, deu um salto de fé ali praticamente, entrou pra tribo. E como que tava aquele momento inicial, velho? Tipo, eu lembro que tu tava bem desacreditado, tava fazendo, né, tu empreende em outra área e tava muito focado ali. E o que é que mudou depois que tu entrou pra tribo no sentido de como tu se sentia em relação à nutrição? Porque eu acho que essa mudança que foi que fez o teu crescimento. Porque se tu tivesse continuado desmotivado, não ia ter andado, né? Só de você falar até arrepia. Mas assim, Tá doido. o que acontece é que quando eu entrei desse passo, eu enxerguei que a nutrição não existe competitividade. Eu acho que foi o maior aprendizado que eu tive. Porque acontece, nesse mercado onde você trabalha ali numa metodologia tradicional, que você olha para aquela pessoa, para uma pessoa terceira, você fala, putz, eu não vou abrir o que eu tô fazendo. Às vezes você não tá fazendo nada. Sim. Tá tudo uma porcaria, você não tá Mas fazendo não quer nada, falar tá nada, tudo né? errado. Mas a pessoa vai conversar com você, não, tá tudo maravilhoso, tá dando tudo certo. Várias estratégias bem eficientes. Por que você não faz tal coisa? No final você não tá fazendo nada disso, nada dando certo, tá tudo errado, você tá sem paciente, só pra poder manter o ego seguro, né? Exato. E aí na hora que eu entrei na mentoria, a primeira coisa que eu vi, eu até falei no começo, né, naqueles papos que nós já tivemos, que no começo, até mais ou menos 4 meses depois, eu não fui o aluno que olhou e seguiu a base ali das aulas gravadas. Eu lembro, foi só grupo. Eu olhei o porrada. grupo. E eu virei e falei, se ele tá fazendo, eu faço. É isso que ele tá fazendo, eu vou testar. Execução, né? Eu chegava lá no privado, pô, eu vi que você fez tal coisa. Como que você fez isso daqui? Deu errado. Legal. Antes de você chegar nisso daqui, o que você fez que deu errado? Ah, você fez isso daqui, isso, deu errado. Tá, então é isso daqui que dá certo, vou tentar com o meu. Aí eu chegava, mandava mensagem pro pessoal, putz, isso daqui deu errado. Então realmente isso daqui não é pra mim agora. Aí eu olhava e comecei a enxergar. Então nesse cenário eu comecei a enxergar muita parceria. Muita ambiência, total, né? Que eu acho que é o que tá por trás ali de mais valioso. As amizades, a parceria que você constrói. Você chegar ali, por exemplo, ver um Nutri estourando ali 50, 70, 80, 100k mais no mês. E o cara chegar, mandar uma mensagem pra você e falou, pô, eu vi que você colocou tal coisa ali no grupo. Tenta fazer isso daqui, que eu acho que é melhor pra você nesse cenário. Isso é lindo, né, velho? E aí você olha e fala assim, cara, a nutrição não é competição. Total. A nutrição é realmente troca. Né? É pegar ali a ambiência, a parceria, a amizade que você constrói. Tanto que isso foi uma das coisas mais valiosas que eu construí dentro da tribo, essa amizade. Tanto que a gente acabou até juntando ali depois um pessoal que ficou mais próximo ainda. Rich, na imersão, inclusive. Na né? imersão, a gente fez um outro grupo, começou a conversar, aquela amizade, aí troca no grupo, troca nos outros grupos, aí você fala assim, caraca, meu, é amizade. É amizade. Total. Que aí são várias mentes que estão pensando parecido, trabalhando na mesma profissão e aprendendo. Cara, é alavancagem. Porque se tu tá sozinho lá na tua caverna, trabalhando e tal, o dia todo fazendo consulta online e postando conteúdo sem conversar com ninguém, tu tá um X, né? Um X de inteligência ali. Agora, quando tu entra num grupo que tem 400 pessoas e aí tu faz amizade com a galera, aí cria um grupo ali de 30 agora, e aí, pô, essa galera sempre trocando, você meio que aumentou em múltiplas vezes a quantidade de conhecimento que você consegue adquirir no mesmo dia. Então, cara, isso pra mim é uma sacada muito genial, né? E eu acho que essa estratégia que tu usou de fazer o network, ir no privado, conversar, isso é muito importante, porque tem muita gente que entra no grupo e fica ali mais superficial, né? E eu encorajo o pessoal da tribo a realmente criar esses relacionamentos, porque pra mim, por exemplo, né? Total, isso acontece muito no 1 a 1. E assim, um insight assim, né, de networking que eu utilizo na minha vida pessoal é, cara, tu entra num grupo e tu entrega o máximo de valor pro grupo sem esperar nada em troca. Uhum. Porque eventualmente as pessoas vão estar entregando valor pra você de graça também, entendeu? E isso é uma forma muito, muito boa assim, de fazer network, porque muitas pessoas vão atrás só de pegar, né? Mas eu acho que você tem que entregar muito, aí você aumenta o seu status no grupo. Porque foi exatamente isso que muitas pessoas fazem na tribo, elas entram, começam a agregar, entregar valor, isso aumenta o status dela no grupo e ela faz amizades, faz um network, começa a conhecer mais pessoas a partir disso. Eu acho que isso é uma coisa prática, né? Porque as pessoas sempre pensam, né? Como fazer network? É muito abstrato, né? Isso foi São engraçado, muitas habilidades, aconteceu né? comigo, eu olhei e falei assim, Tá vendo? foi assim, surreal, porque eu tinha entrado na mentoria no final de maio.
Aí eu comecei a aplicar. Pegou o pós-imersão, que tava todo mundo frenético, né? Porque pós-evento o pessoal tá pós-imersão, muito pessoal engajamento. frenético no grupo ali. Mas o grupo, eu precisei, chegou uma época ali que eu coloquei lá no pinzinho, eu deixei lá no Fixado, top. né? Primeira coisa que eu fazia no começo do dia, no final do dia, era olhar o grupo e falar assim: o que tem aqui que é de valioso pra mim? Total. Aí pegava, a Rit mandou material, eu cheguei no privado dela, foi onde a gente começou a pegar bem uma proximidade bem bacana. Legal. Aí eu cheguei e mandei mensagem pra ela, falei: Rit, o que você tem de material? Porque a minha reunião com o time vai ser daqui 15 dias. O que eu já posso fazer? Ela me mandou os materiais dela, Legal. eu comecei a modelar, comecei a fazer um monte de coisa, comecei a jogar pros pacientes, vender sem vender. Eu falei, putz, hoje eu tenho uma consulta, o que será que eu vou fazer? Vender no final. E, cara, é bizarro, porque assim, em maio, no começo em maio do ano passado, às vezes eu atendia paciente em casa. Um ano, né? Um ano, atendia paciente em casa. E eu lembro que a primeira conversão que eu fiz foi essa. O paciente foi em casa, veio na minha casa, aí ele foi fazer a consulta, aí ele foi fazer o Pix, eu falei, segura esse Pix. Deixa eu apresentar um negócio diferente. Nossa. Aí eu peguei e até mandei mensagem no grupo. Falei, vou testar uma coisa aqui, vamos ver se dá certo. Daí peguei e conversei. Sem material, sem nada, só na lab ali, na conversa. Falei, ó, vou mudar o formato de trabalho. Ainda não tá 100% ainda. Eu vou aplicar. O básico e exato. Boa, né? Eu vou aplicar. A partir de agora a gente vai começar a acompanhar de tal jeito. E eu quero criar uma curva contigo. Porque nada vai acontecer em 1 mês, 2 meses. Total. O que você acha de a gente desenvolver um trabalho por 3 meses? Aí joguei lá um valor. Beleza. Me passa o Pix. Aí eu virei e falei, esse negócio funciona. E aí foi a primeira vez. E aí na hora que aquilo aconteceu, eu virei e falei, surreal. Tá, beleza. Então só vamos. E aí foi. E aí eu lembro que no primeiro mês eu já tava batendo ali, recuperando o valor que tinha sido investido na mentoria. E aí no segundo mês eu já tava no grupo, já mandando mensagem pro pessoal. Ajudando a galera. Ajudando. Já, né? Então, tipo assim, e era engraçado porque o pessoal mandava mensagem: caraca, Murilo, como que você fez isso? E eu ali, como se tivesse 1 ano na mentoria. Aqui, ó, faz isso, eu testei isso, deu certo, deu errado. E o pessoal, e foi essa muito troca bom. Que foi assim, nos bastidores e no grupo também. Claro. E aí criou, né? Que criei. E aí eu comecei. E, meu, a Bia mesmo fala pra mim: você é muito cara de pau. E eu falo, tem que ser. E as pessoas acreditam muito que o não ela já tem. Só que pra mim o não você não tem. O não você começa a ter se você não faz. Total. Isso serve tanto pra quem pensa nessa questão de, putz, será que vale a pena investir, entrar na mentoria, na NSF, ou até mesmo subir pra Atlas, enfim. Será que vale a pena? Eu falo assim, vai valer a pena se você fizer. Se você fizer valer a pena. Porque fazendo ou não fazendo, entrando ou não entrando, você vai colher seus frutos. Total. E isso eu falo também pra paciente. Total. Né? É uma sacada que eu falo, vai dar resultado? Eu falo, o não fazer já é um resultado que você tá tendo. Total. Entendeu? O máximo que vai acontecer é não dar certo pra você. Como, por exemplo, em meio da pandemia, cara, eu já investi quase 10k em curso de marketing digital, fiz ali, perdi dinheiro testando, aplicando e tudo mais. E aí eu virava pra mim e falava, pô, será que eu me arrependo disso? Não, na verdade não me arrependo. Aprendizado. Né? Foi um aprendizado, tiveram coisas que eu puxei pra mim, tiveram coisas que eu olhei pra mim e falei, não quero isso pra mim agora. Total. Entendeu? Então assim, todo investimento ele é válido quando se dá espaço e faz. Total. E aí quebra muito, porque às vezes chega paciente pra mim e fala assim, não, que eu vou esperar 1, 2 meses, 3 meses. Eu falei, pô, você já tá fazendo sua escolha. Eu tô aqui pra ajudar quem quer que eu ajude. Cara, isso é muito bom isso que tu trouxe. Eu fiquei refletindo aqui sobre até uma coisa que tu vai ver eu falando lá no Summit, que tem 2 custos que eu acho que são os maiores custos, as maiores dívidas que a gente paga. A primeira é da ignorância, que é não saber. Né? Você não sabe fazer alguma coisa, você paga esse custo de não saber. Então, pô, tu não sabia como implementar tua consultoria premium, como vender, enfim, as coisas que tu aprendeu ali, isso tinha um custo pra ti, né? Que é basicamente tudo que tu ganhou depois que tu entrou na tribo, é esse custo, né? Até falei sobre isso do Gustavo ontem, né? Que ele entrou faturando 18 mil, aí finalizou agora 1 ano com 720 no total. Então, o custo dele não ter entrado, dele não ter ido pro Summit de abril, seria 500 e poucos mil reais. E aí eu fiquei pensando, não é só o custo da ignorância, tem um outro custo escondido aí, que é o custo da inação. Porque às vezes a pessoa sabe o que tem que fazer, mas ela não faz. Por medo. Ela não executa, por medo, claro. E aí esse medo faz com que o custo fique ainda maior. Entendeu? Então tu não pagou esse custo, tipo, tu foi direto para a execução. E acho que isso é uma sacada muito importante. Porque tem muitas pessoas que acham que aprender é ler um monte de livro, o cara lê um monte de livro de vendas e lê, muito e não executa nada. Cara, eu gosto de definir as palavras, né? E pra mim, aprendizagem é você estar nas mesmas condições e tomar atitudes diferentes.
Então tu tava na mesma condição, uma consulta na tua casa. E aí ao invés de tu tomar a mesma atitude, que é, pô, beleza, manda o Pix aí, tamo junto, até a próxima. Tu não, deixa eu te mostrar aqui uma parada nova. Aí tu apresentou a consultoria premium, ou seja, tu aprendeu. Às vezes a pessoa assiste a aula, vê o webinário, lê o livro, vai pra mentoria, paga uma grana e não faz o que tem que ser feito. E aí continua pagando a dívida, entendeu? Exato. Não aprendeu. Só aprende quando faz, irmão. E é isso, porque ali eu entrei em maio, então junho que começou assim a virar algumas coisas. Em julho eu tava assim conversando com uma porrada de gente no privado. Total. O pessoal vinha, perguntava, Mu, o que faz aqui, tal, me Eu ajuda lembro e desse tudo mais. momento aí, sim. E aí tinham pessoas que falavam, não, mas eu já assisti os 3 módulos de não sei o que. Eu virei e falei, até hoje não abri a aula lá gravada. Por que você não olha o grupo e faz esse negócio? Executa. Executa. Você viu ali uma pessoa que te gera uma certa conexão, porque ou o jeito que ela te falou alguma coisa ali te tocou. Eu acredito muito nessa questão, porque as pessoas são muito sinceras dentro do grupo. Verdade, mano. Então, tem umas mensagens muito profundas, tem umas né? mensagens muito profundas. Então, ali eu cheguei no finalzinho de mês. Eu entrei na mentoria acho que 24, 25. E pós-summit, né? Então, Então foi aquele boom. E aí o pessoal começou a me mandar prova, falar como que foi o mês. Eu olhei aquilo e falei, meu, eu quero isso pra mim. O que eu preciso fazer? Quem que eu preciso me tornar? exato. E Essa aí pergunta. eu pegava aquelas mensagens ali que mais me tocavam e mandava mensagem pro pessoal e falava, meu, como que você chegou nisso? Há quanto tempo você tá no mercado? Porque isso também era muito importante. Contexto. Porque se eu for considerar que eu tava ali mais ou menos há 1 ano e meio, quase 2 anos na profissão, 1 ano e meio na profissão, eu falei, eu ainda não sei algo. O que eu preciso Total. saber? É profissional? Pô, eu tô acabando 3 pós simultâneas agora. Conhecimento não é. Conversar não é. Aplicação de parte da própria nutrição em si não é. O que eu preciso me tornar? Um bom gestor. Total. Então eu preciso enxergar que a nutrição não é ser nutricionista. É você ser nutricionista e cuidar do seu negócio. Total. E aí foi realmente esse momento, porque eu tava trabalhando numa clínica ali que eu atendia alguns dias específicos, recebia por dia. E eu lembro, Samir, que foi assim, eu não lembro se eu cheguei a falar pra você, mas cara, eu ganhava R$30 por paciente. 30, R$35 por paciente. Caraca. Passava assim o dia inteiro pra ganhar R$300. Eu virava e falava assim, cara, Tá doido. eu não tenho um futuro desse jeito. É matemático, A né? Bia na medicina e eu ganhando R$30 por paciente. Eu virei e falei, lascou. Uma hora vai dar choque Ainda aqui. fica um comparativo, né? Tipo, pô, a nutrição é uma profissão que é tão nobre quanto a medicina, que faz um trabalho tão importante Que quanto. é uma É extensão, prevenção, é né? saúde, é longevidade, né? A E aí medicina é se- doença. Exato. São coisas esse- complementares, mas parece que não. Parece que é um sub do outro, né? Exato. E as pessoas enaltecem muito a medicina. E eu falo, se enaltecesse tanto a nutrição, talvez tivessem seria menos outro. pacientes críticos para os médicos cuidarem. Exato. Entendeu? Então, uma falha num segmento leva a Sobrecarga de a outro. sobrecarga de outro. E eu e a Bia, a gente conversa muito sobre isso, porque até mesmo essa ideia da medicina para ela é assim, é um perfil onde você tem que introduzir ele pro paciente para que ele entenda qual é o perfil de vida que ele vai levar, para ele não chegar nos 40, 50 anos todo lascado. Total. Para buscar um médico porque tá todo Que tá quebrado. doente, né? E aí, realmente, a viradinha de chave para quando a gente entra, por exemplo, no segmento da nutrição. Porque a pessoa busca a nutrição em si, ou o nutricionista em si, porque quer mudar uma parte estética. Não tá preocupado com quem você vai ser lá pra frente. Total. E aí eu precisei olhar também pra nutrição e falar assim, o que eu tô fazendo da minha vida hoje que eu não quero fazer daqui 10 anos? Ou quem eu não quero ser? Total. O que eu preciso me tornar? E aí foi onde eu abri mão dessa clínica que eu trabalhava. Eu tava ali atendendo, uma média de 4, 5 pacientes por mês e trabalhando 3, 4 vezes no mês nessa clínica e achando o máximo. Porque, pô, isso daqui tá pagando aluguel. Entendi. Entendeu? Te paga o custo, né? Me paga o custo. Eu tenho uma empresa que me dá Uhum. lucro e tenho a nutrição que me paga o custo de vida que eu tenho. Acabou. Vou ser feliz. E aí a Bia chegou pra mim e falou assim, Mu, Só que é o foco, né? vou falar uma coisa pra você. Eu vejo que você tá frustrado profissionalmente, no sentido de você não tá vendo essa perspectiva. Crescimento. Eu quero ver você feliz. E vendo o que você tá fazendo hoje, você não vai ter essa felicidade. E isso me gera um receio, um medo. Porque, assim, eu não tô vendo você brilhando. Como Entendeu? poderia, né? E aí eu abri mão da clínica em março. Abril foi um mês de limbo pra mim. E aí, por quê? Porque eu cheguei e, obrigado ao gestor da clínica nesse sentido, porque eu pedi pra ele aumentar 5, 10 reais por paciente. E ele negou. Eu virei e falei, vou sair então, porque aqui não é meu lugar. Aí eu abri mão. E aí em maio, eu comecei a engatar de novo contigo.
E aí eu entrei. Então, hoje, meu muito obrigado também é por conta disso. Total. Porque foi uma janela que fechou uma porta de 2x2 Cara, que abriu massa. na minha vida. Um portão, né? Um portão, entendeu? Eu acho que tem uns momentos da vida, velho, que a gente, no momento, parece catastrófico. Né? Aquele relacionamento quando você é novo, que acaba, que aí você, meu Deus, o mundo acabou, aí você encontra o amor da sua vida. Né? Um momento como esse que você, porra, me aumentei R$10, o cara, não, pois eu me demito. Aí você, caralho, e agora? Só que muda tudo depois, né? Eu acho que isso é muito legal de avaliar até pro futuro. Né? Quantas situações que a gente não passa, que acha que é o fim do mundo, mas na verdade só vem pra poder ensinar algo, pra gente aprender e pra gente se fortalecer, né? Exato. E eu acho que uma coisa que tu falou, velho, que eu quero muito falar aqui e dar uma sublinhada embaixo, é quem que eu preciso me tornar para poder chegar onde eu quero chegar. Eu acho que essa mentalidade é muito importante, porque a única coisa que separa, por exemplo, o cara que tá assistindo a gente no YouTube, no Spotify, que sonha em ter resultados como o teu, que sonha em crescer na carreira, de você são conhecimentos e habilidades que tornaram você a pessoa que você é hoje, mas que não é a mesma pessoa de um ano atrás. Exato. Então essa totalmente. reflexão, velho, de quem que eu preciso me tornar, eu acho que é uma reflexão que todo mundo deveria fazer e é uma que eu faço o tempo inteiro. É tipo, quem que eu tenho que ser para poder gerar essa revolução que a gente tanto fala? Né? Onde que eu tenho que me desenvolver? O que que eu tenho que aprender? E essa posição de humildade eu acho que é muito importante para crescer rápido, porque senão você fica ali achando que sabe tudo, né? Preso no mesmo lugar. Exato. E isso foi uma coisa bem marcante também, porque no momento que eu não sabia nada, eu sabia muito. No cenário de 2 meses de mentoria, eu Efeito falava, Dunning-Kruger, né? meu, isso tá funcionando comigo. Eu vou ensinar os que sabem um pouco menos que eu. Sim, dá uma força pra E o galera que eu da não tribo. sei, eu vou procurar saber com quem eu não sei. Quem tá acima ali. Quem tá acima. Total. Então eu aprendi, aplicava, dava certo, eu passava. Aprendi, aplicava, dava certo, eu passava. E fiquei nesse processo, nesse giro, nessa rotação. E foi 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, aí começou a passar. E eu comecei a enxergar cada vez mais propósito na área e na profissão. E quando eu olhava, por exemplo, os pacientes trazendo esses feedbacks de caraca, amor, que legal que você está se tornando esse tipo de profissional. Que massa. Entendeu? Vai dar um gás, né? Eu tenho hoje, por exemplo, 2 pacientes específicos que eu saí da faculdade, abraçaram, entraram comigo e até hoje estão. Caramba, Então que eles estão massa. pegando toda a jornada. Então eles pegaram Isso é atendimento massa. em casa, pegaram atendimento em sala alugada, pegaram atendimento no apartamento quando eu me mudei, atendimento online. Eu ia na casa do paciente porque Legal. aí eu pegava o carro do meu avô, às vezes depois ia com o meu carro para casa do paciente em si. E aí pegaram todos esses cenários, essas trocas de vida. Então hoje, por exemplo, tem muita gente, e isso até mesmo o Gu, ele trouxe essa reflexão, o Emerson trouxe essa reflexão no grupo recentemente. As pessoas às vezes olham quem você é hoje e não sabem o que você passou. Não sabe. E isso é, por exemplo, sobre você, Total. sobre a história de cada um que tá ali dentro da tribo. Então hoje, aquela coisa, o que me distancia de quem tá lá no topo? Tempo. Entendeu? E o mesmo pra Tempo quem no tá sentido entrando. de linha do tempo Linha do mesmo, né? tempo. Mais 1, 2, 3, É. 5 anos. Exato. E às vezes 5 anos que podem ser 1 ano, 2 anos. Por causa que você tá mais rápido do que eles já estiveram, porque você tem mais apoio do que eles já tiveram. Exato. Eu brinco, né, com o meu mentor, tem alguns, né, mas o Henrique especificamente, que a gente virou muito amigo, que às vezes ele fala, pô, tu não tá passando por tal coisa que eu passei. Eu falo, mano, o Henrique não teve o Henrique, né, pô? Então acho que é muito disso, né? Exato. Você mesmo. Você não teve outro Samir. Não Você tive. entrou. Não. Você pegou uma coisa ali que virou e falou: Ah, me ajuda. É, Vamos ver se dá certo? Dá certo. vamos adaptar aqui. E hoje transformou, entendeu? Total. Então hoje, por exemplo, eu até abraço alguns amigos meus que são nutricionistas também. Ali eles não estão ali no ponto ainda de dar o start com a mentoria, de entrar nesse... Já vai ajudando, né, cara, contribuindo. e eu falei pra um deles, falei assim, meu, eu pago pra você. Olá, Entra, isso que é daqui amigo, 2 meses você me dá o dinheiro de volta, tá tudo bem. do caralho. E às vezes fica com aquele medo. O cara tem tanto medo que nem com recurso externo ele tem coragem, né? Não vai. E eu virei e falei, então eu não tenho o que fazer por você. Tem que levar pro Summit, que é mais... E tentei, mas não foi. Não foi, tá? Não foi. São escolhas. Escolhas, A gente escolhas, coleta escolhas. o resultado daquilo que a gente faz. Faz parte. E a mesma coisa para paciente. Pô, E às vezes é um você- momento mesmo. Né? Exato, às vezes é um momento. E a mesma É. coisa para paciente. Pô, será que eu dou espaço agora? Eu falo, olha, Se tá no Será, melhor não. Total. ou vai ou racha. Eu tenho uma brincadeira com a Laís que é ou é sim e um palavrão, ou é não. Entendeu? E isso vai decidir o que vai acontecer dali pra frente. Exato, porque se você tá tipo meio em cima do muro, tá meio morno ali, então é não. Eu me joguei.
Eu não Sacou? joguei. Eu virei e falei, olha, né, plano A, plano B, plano C, se não der certo o C é o Só D, vamos, né? e se não der certo o D é porque Deus não quer. É. Aí eu vou pra O outra plano D, o área. plano D de Deus, É, é porque, D de porra, Deus, é acabou, e aí é realmente porque ele não quer. E muito foi bom. isso, quando eu fui, eu tava no pré-contest, eu abri mão do Eu campeonato, lembro, eu lembro. porque eu Pra poder começava focar. pra focar. Até a cabeça não deve ter ficado tão... Não, ficou a milhão, porque o que eu tava fazendo? Pô, eu tava numa dieta de 1.800 calorias, É. com uma necessidade de 2.800. É bom que os Nutris entendem esse papo. Entendem? Cardio em torno de 1h20, 1h30 por dia. Aí tem questão hormonal, psicológica, O cara fica emocional, zoado. alteração de sono, ansiedade, restrição alimentar, método sendo aplicado, aí vendo que o negócio funciona. E aí, pô, na hora que eu fiz aquela viradinha de chave na primeira consulta que eu testei, apliquei, Já era. falei, pô, isso daqui dá certo, então eu vou mergulhar de cabeça. Tem que acelerar. E aí a Bia até falava, meu, vai deitar na cama, vai dormir. Eu ficava até 2, 3 horas da manhã trabalhando, acordava 7, 8, ia lá, fazia o cardio, treinava, voltava, ficava o dia inteiro, atende, começa, mexe material, envia para paciente, Doideira. testa. E eu fiquei naquela vida frenética uns 17, 18 dias. Aí E desistiu da outra parte, né? Do aí bodybuilding, desisti. foi focar no business. Desisti. E o momento crucial que eu desisti mesmo foi onde a Bia trouxe um açaizão pra casa. Saiu do trabalho, levou o açaí, deixou lá no freezer, falou, não vou comer, eu vou dormir. E eu fiquei, era umas 2 horas da manhã. Cara, eu fiquei numa agitação. Eu peguei aquele açaí, cheguei pra ela, acordei ela, falei, vou dar uma pitoquinha no açaí. Aí ela, você sabe que não vai dar bom se você fizer isso. Eu falei, eu sei, mas eu tô precisando disso. Aí eu peguei uma colher. Já Aí eu era. fiquei olhando pra açaí e, meu, era um açaizão que dava pra umas 4 pessoas Eu sei, 1 quilão, né? aquele cheio de De coisa M&M, dentro. leite condensado, Nossa, aí farofa, de amendoim, Aham. um monte de coisa. E eu detonei aquele açaí. Aí veio aquele sentimento de culpa. Então, às vezes, Nossa. quando até mesmo o paciente às vezes dá uma falhada, eu falo, pô, eu sei o que você tá passando agora. Total. Vamos conversar. E eu vi aquele sentimento de culpa, de autocobrança, e foi realmente o momento que eu olhei e falei, eu preciso abdicar de alguma coisa. Porque dá. se eu ficar distribuindo uma energia, essencialismo, Sim, pra diversos essencialismo. cenários, não vai rolar. Total. Falei, o que é mais importante pra mim agora? Um campeonato ou minha carreira? Total. Minha carreira. Total. Porque com ela eu vou conseguir ajudar E a muitas questão outras do pessoas. timing também, né, velho? Timing. Tipo, a carreira só tem agora pra fazer dar certo, entendeu? O campeonato pode, daqui a vários anos, volta de 1, novo 2 e anos, tal. 3 anos. Exato. Aí dá uma meta. Eu imaginei. Aí dá uma E tipo meta. assim, eu fui fisiculturista, né? Uma coisa que eu aprendi com o fisiculturismo são os valores que o cara aprende no esporte. Claro que muitos fisiculturistas não estão nem aí pra isso, né? Estão ali mais na pegada do ego e etc. Mas eu aprendi muito, velho, com o esporte. Porque trabalho duro, resiliência, visão de longo prazo. Quando eu transferi tudo isso pro meu trabalho, primeiro como Nutri, depois como mentor e depois como fundador da NSF, tipo, as coisas deram muito certo. Tipo, acordo antes do sol nascer pra trabalhar, porque eu já fazia isso desde antes pra poder ir treinar, correr. E treinar entendeu? e correr. Então, tipo, eu acho que essa visão, mentalidade de atleta é uma visão que é muito poderosa e eu percebo esse padrão em muitos dos nossos clientes que têm muito resultado. Que eles têm a mentalidade de atleta, de evolução, de progresso contínuo, de querer sempre ser melhor e eles se dão muito bem com um plano, né? Então, quando entra pra tribo, vai ter um plano o que fazer, os caras só vão e executam e tem muito resultado, que é bem o teu perfil também, né, velho? Sim. Mas aí uma coisa que eu queria trazer também, porque eu acho que é muito importante, e você é um cara que tem histórias dessas, né? Que não dá pra gente olhar só pros pontos altos, né, da jornada. Eu acho que é muito legal também a gente falar um pouco dos baixos. Então, nessa jornada dentro da tribo, irmão, compartilha um pouco de como que foi, né, os pontos baixos também. Porque eu sei que tu, cara, teve um resultado assim, que se a gente colocar os números aqui, o pessoal vai ficar... Isso não é possível. Mas eu acho que é legal também falar das dificuldades, porque são elas que fortalecem mais e que trazem mais aprendizados também, né? Exato. E isso daí, essa parte das dificuldades, a gente volta pra palavra ambiência, Ambiência. né? Porque o que acontece? Um dos maiores valores que eu adquiri dentro da tribo foi justamente essa questão de parcerias, né? De amizades e tudo mais. Total. Então, momentos baixos que eu tive foram os momentos que eu percebi que eu tinha amigos reais que eu apoiaram. construí por conta da tribo. Então eu falo assim, hoje... Porque na hora da comemoração da plaquinha, do resultado, todo mundo feliz. todo mundo ali fácil, vibrando, né? a pessoa que nunca mandou mensagem, Mas e na hora que a gente tá na pior, né? Quem Exato. é que chega? Então assim, eu tive sim momentos de muitas baixas, não foi 1, 2, 3, 4, eu acho que foi uns 5, 6 momentos aí que foram bem marcantes, mas eu posso trazer 2 em evidência. No final do ano passado, foi assim, foi realmente o primeiro ano que eu passei
de forma efetiva 101% com a nutrição. Total, verdade. Então eu tava em picos ali, fluxo, tudo rodando, um monte de paciente, aí eu comecei a pegar uma baixa no final do ano. Por quê? Sazonalidade, a gente sabe que tem essa questão de mercado, com o produto físico, nós somos o nosso produto também. Total. Então nós tivemos essa baixa, isso me gerou uma certa insegurança. E aí eu até comecei ali a falar, putz, isso tá girando, vou trazer, peguei, puxei todo o dinheiro que tava na mão ali na conta, trouxe, paguei um monte de coisa que tava ali pra organizar em relação à vida, tudo que eu tava fazendo. E aí eu me vi num cenário onde deu uma baixa absurda, assim, fluxo de pacientes e tudo mais, sazonalidade de época, e aí me gerou uma certa ansiedade. Sim. E aí foi onde eu comecei a olhar e falar assim, eu preciso mexer em alguma coisa que eu ainda não sei. Legal. O que é? Isso foi começar a procurar o problema, né? Exato. Isso foi em novembro, finalzinho de novembro, começo de dezembro e dezembro para janeiro. E eu acho que o ponto mais crítico foi em janeiro, que eu não falei, são pouquíssimas pessoas, eu não tenho problema em abrir isso daqui agora. Vou abrir agora pro mundo. Abrir pro mundo. Eu tive uma crise de ansiedade eu lembro desse no papo. meio de janeiro, que eu travei. Eram umas 2 horas da manhã, eu levantei da cama, Bia dormiu, eu fiquei lá. E assim, me gerou uma certa ansiedade que eu não sabia de onde vinha. Aí eu levantei da cama, não tava conseguindo dormir, fui pra sala, deitei na sala e travei. Fiquei uns 20 minutos travado. Aí naquele momento, as 2 pessoas que vieram na minha mente foi a Rita e a Marcela. Que massa. E aí eu peguei e mandei mensagem pra Má, porque eu tinha conversado com ela naquele dia. E eu mandei um áudio chorando pra ela. Falei, Má, acabei de ter uma crise de ansiedade, eu travei. Fiquei super mal. E no dia seguinte ela já me mandou mensagem, começou a me ajudar. Daí ela falou, Mu, vai atrás de uma psicóloga. Total. Pra te ajudar. Procura alguém que cuide de você. Tá cuidando de tanta gente, porque né? você tá cuidando de tanta gente, procura alguém que cuide de você. Querer ou não querer é uma energia, né? Você tem que lidar com várias vidas e várias coisas ali, até do próprio paciente, né? Sim. Se você não estiver cuidando bem de si mesmo, às vezes pode deixar entrar um pouco, né? Sim. E aí, na hora que eu fiz isso, eu comecei a parte ali da psico, comecei a terapia. E aí depois eu comecei a olhar pra minha empresa. Foi Legal. onde eu virei e falei, eu vou parar de olhar pro externo e vou olhar pra quem tá dentro. Isso é muito importante. Vou olhar pros pacientes que estão confiando em mim. Total. Vou olhar pros pacientes que falam assim, Mu, vou fazer mais um ciclo contigo e renovar, ficar mais um período contigo, porque, cara, eu tô curtindo o que tá rolando aqui, a troca que você tá dentro. Legal. E eu comecei a olhar pra gestão, comecei a olhar pra parte de previsibilidade, comecei a olhar pra parte de processos, comecei a olhar pra parte de equipe. Foi aí onde eu comecei a contratar, porque no final do ano passado eu até arrisquei ali uma contratação, mas acho que teve até um podcast que você colocou isso, que é aquela questão, não contrata por impulso. Total. Porque isso vai dar merda. Vai dar ruim. E eu fiz isso não por falha da pessoa que estava comigo, mas por falha minha. Sempre é falha nossa. Porque eu não sabia como fazer Sim. ela Contratou errado. ter uma fluidez. Contratou errado e não soube treinar da melhor forma. Exato. Eu gosto de dizer que a culpa é sempre nossa. É nossa, é nossa. É pra gente, gestor, Como é pra gente, empresário, nutricionista, total. é pro paciente, a culpa é nossa. É nossa. Não basta você ter, por exemplo, um profissional massa, fazer um negócio massa contigo, se você não cozinhar e comer. Entende? E a mesma coisa, não basta se, por exemplo, entrar na mentoria em si e eu falar assim, Deus abençoa a minha vida e faça isso que eles têm. Não adianta olhar pro céu com muita fé e pouca luta, né? Exato. Então eu comecei a olhar pra mim e cuidar de mim. Então foi onde eu comecei a cuidar da minha parte espiritual, da minha parte mental. Foi onde eu comecei a adotar a nutrição como estilo de vida. Legal. Então ali eu trabalhava por metas. Vou chegar em tal físico, tal tempo. Falei, não, quem eu preciso ser para ser reflexo positivo para os meus pacientes? Já virou uma visão mais de longo prazo ao invés de uma visão de metas, né, de curto, né? De curto prazo. Então ali foi ali onde eu virei a chavinha, comecei a cuidar mais da minha alimentação, voltei a fazer meus cardios, cuidei da qualidade de sono. De pra saúde, não performance, né? Exato, Física. pra saúde. E o físico hoje, por exemplo, tá vindo como reflexo. Total. A parte profissional tá vindo como reflexo. Por quê? Porque eu olhei pra quem tava dentro. Eu olhei, putz, esse ponto, como que eu consigo melhorar o tempo de mensagem ali pro paciente em retorno? Reduzir. Reciprocidade, troca, aquele suporte ali 5 estrelas, como que eu consigo fazer? Quem que eu consigo treinar? Aí eu fui, abracei, aí veio a Bia, a minha estagiária agora, que é assim, uma luz no fim do túnel que veio, dando abraçou a causa, Bias, né? eu dei sorte com as Bias. Ela abraçou assim a causa, me abraçou como profissional e assim, meu braço direito e esquerdo, minhas 2 pernas hoje.
que eu já tô com planos futuros, assim, pra ela, assim, extraordinários. E há um ano atrás, eu tava pensando em desistir da Nutri. Olha isso, E né? hoje já tô, assim... Gerando emprego e dando gás para outros para Nutris. outros Nutris, para outros profissionais, construindo um time. Hoje também com a parte ali multidisciplinar. Então hoje eu tenho parceiros dentro do meu acompanhamento que entram ali de braço esquerdo e direito. Então abraça também o método, abraça ali a... Então assim, o que eu posso trazer dessa questão das baixas é que, primeira coisa, a gente não pode externalizar de olhar para o que está acontecendo com o vizinho ali, com a outra pessoa e falar assim, isso não está acontecendo comigo, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Total. Então, voltar a atenção para você. E aquela coisa, colocar o teu paciente, o teu cliente, aquela pessoa que te abraça e falar assim, eu vou te colocar no topo. Legal isso. Não importa o que aconteça. Eu vou precisar me desdobrar, como aconteceu muitas vezes ali em devolutivas de paciente, eu dava... O pessoal sabe, 2, 3, 4 horas da manhã tava mandando mensagem. Às vezes eu ia dormir cedo e às 5 horas da manhã tava mandando mensagem para paciente, dando evolutiva. Falava, porque eu vou tentar fazer com vocês o que eu gostaria que fizessem comigo. Total. Entregar a experiência premium que tu prometeu, né? E foi isso que a mentoria trouxe. Total. Então, assim, quando trouxe a metodologia, olhei e falei assim, cara, eu ia gostar de receber isso. Total. Entendeu? Então, começar a olhar para a gestão da empresa, começar a olhar para os processos, para o fluxo, para o nível de atenção, cuidado. Porque no final das contas, o que a pessoa busca quando ela vai para um profissional, para um nutricionista, é um papel com uma coisa que tem que comer. Over delivery puro, né? Ela fica surpreendida com a quantidade de coisas que tem, mas principalmente com profissionalismo, né? Exato. E aí quando você começa a trazer isso agrega valor. trás, é isso que eu falo também para os pacientes em si, que é justamente o que a gente percebe. A mentoria em si, a parte da NSF, o que é? É um método, é a ambiência, é a construção de uma família e são pessoas que estão muito bem estruturadas que vão agregar contigo. É um time de suporte, é você ali na frente, são os eventos, é a comunidade, a parceria, a troca, a união que você vai construir ali dentro, entendeu? E aí as pessoas às vezes só entram às vezes porque fala assim, putz, é o check-in. Só o método, né? É o check-in. É a mesma coisa do paciente que vai procurar um nutricionista. A dieta. É a dieta. Total. Só que na hora que você entra, que você vê que não é aquilo, que você vê que é aquela pessoa que literalmente enaltece. Hoje eu sou mais amigo dos meus pacientes do que meus próprios amigos. Comecei a cortar depois várias amizades que eu tinha. Por quê? Porque foi um momento. E eu comecei a aproximar de pacientes e hoje pacientes se tornaram melhores amigos. Às vezes vão em casa para comer churrasco. Massa, entendeu? Tem grupos ali mais próximos de pacientes que trazem essa troca, que é a mesma união que você constrói na NSF, por exemplo. Legal, velho. Então, assim, os momentos de baixa foram os melhores momentos que eu tive. Porque ali eu comecei a olhar o que eu ainda não tinha. Nossa. Entendeu? Então, a crise de ansiedade que eu tive ali, a vez que eu travei no sofá 2 horas da manhã em janeiro, me fez olhar para uma coisa que eu precisava cuidar, que era a mim. Entendeu? Nossa. Ali do meu espiritual, ali do meu emocional, da minha cabeça. E cuidar do meu espiritual e do meu emocional fez eu cuidar da base da minha empresa. E aí tudo cresceu junto, efeito aí, cascata. A base da empresa fez eu melhorar a base da empresa, dos pacientes, que trouxe um atendimento muito mais ativo, de uma entrega muito maior, de uma reciprocidade muito maior, de um amor, de uma paixão muito maior. E isso fez o quê? Eu aumentar essa fluidez de pessoas que cada vez mais estão... Entendeu? Então até brinco. É um ponto falíssimo meu, Instagram. Eu tô tentando. Agora, inclusive, vai sair meu rebranding daqui 8 dias, acho. Não. As meninas já mandam a parte da identidade visual final. E aí agora sim a gente vai fazer um projeto aí, né, para engatar na parte social. Mas, por exemplo, cuidar de quem tá dentro me trouxe um crescimento de mais de 300% do time por conta disso. Isso é lindo, velho. E uma coisa que eu fiquei muito reflexivo aqui é que, tipo, as coisas que tu tá falando tá conectando muito com a minha palestra de amanhã na mansão. Porque tem um momento que eu falo sobre que eu alinho expectativas, entendeu? Que não é fácil, mano. Não é fácil. Construir uma empresa não é fácil. E uma das coisas, na verdade eu coloquei lá que a coisa principal, mais importante pra mim, eu como Samir, né, como empresário, que me fez eu seguir firme, mesmo nos momentos mais sombrios, foi as pessoas que eu tinha ao meu redor. Os masterminds que eu participava, os grupos de amigos, pô, viajo com os caras. Então, cara, isso é muito chave. E é basicamente o que tu trouxe, entendeu? Você ter as pessoas certas do teu lado é a melhor coisa que você pode ter nos momentos de baixa. Entender que são os momentos de baixa que trazem mais aprendizados. E eu tenho uma frase que eu gosto muito que o pessoal lá, o Hormozzi, falou, que é: cara, se o negócio não tá crescendo, você tá.
Porque se o negócio tá crescendo, é porque não tem nenhum gargalo impedindo o crescimento. Ele tá ali, pum, você ajeitou tudo, ele tá crescendo. Até que ele bate num teto novo, e aí ele só volta a crescer quando você, como empresário, como empreendedor, volta a aprender e resolve o problema da vez. Então, é isso que tu trouxe, cara. Nos baixos foi bom porque eu aprendi a identificar os problemas que eu tinha, resolvi os problemas que resolveram outros problemas, fizeram eu voltar a crescer, mas foi essencial eu ter as pessoas do meu lado, pessoas que estavam vivendo algo parecido também, que tinham a experiência e o contexto para poder me aconselhar, e isso foi o que fez eu voltar pro alto. Então, acho que são sacadas muito importantes, velho, porque o nutricionista muitas vezes não tem rede de apoio nenhuma, tá ligado? Às vezes nem na família. Nenhuma, tá ligado? Não, tem o Dani mesmo, o Dani falava, cara, foi assim, não tive apoio de ninguém, não tinha amigo, não tinha Pereira? família. Hã? Daniel Pereira? O Nunes. Nunes? São Cara, vários, né? não tive ninguém, cara. Não tive ninguém. Fui eu. E assim, chorei com ele quando ele me contou a história dele. E eu falo assim, Foda. às vezes você vê as pessoas ali deslumbrando. Cara, as plaquinhas, é delicioso pegar uma dessa na mão. Mas saber quem você se tornou pra poder pegar uma dessa... Isso é o mais delicioso. E hoje eu olho pra mim e falo assim, cara, eu tinha colocado uma meta pra mim e eu realmente consegui isso. Atropelou, né? Atropelei, virei e falei, caraca, surreal. Isso diz algo sobre você que reafirma uma identidade de quem bota metas e faz. tá E ligado? faz o que tem que fazer. Exato. E faz o que tem que fazer. Então, assim, olhar, por exemplo, as pessoas que estão grandes hoje e saber que às vezes elas saíram de um lugar que... Obviamente, a gente tem vários públicos, né? Nós temos vários profissionais. Pessoas que tiveram rede de apoio, que estudaram numa boa Sim. faculdade, passaram ali numa federal. Todos os tipos. E por aí vai. Mas a gente vê que no final das contas, faculdade, pós-graduação, nada Quer dizer disso nada. é em vão, né? Assim, você tem um conhecimento base. Hoje, por exemplo, eu aprendi mais do que eu fui construir, depois procurei por conta. Então ali putz, paciente tá com tal problema. Problema de tireoide, o que eu vou fazer? Vou fuçar. Aí vai ver artigo, vai ver livro, vai estudar, vai comprar curso sobre tireoide, vai procurar, vai ver... Você não vai lembrar uma aula da faculdade que tinha tudo, né? Não vai. Não existe não isso. Não vai. Total. Até mesmo porque o nutricionista que está na faculdade hoje não enxerga, por exemplo, o período de faculdade ali como um profissional que ele vai ser. Entendeu? Ele só olha pro diploma que vai pegar no final, né? Exato. Então hoje eu trago isso até pra Bia mesmo, que tá comigo. Sim, que tá no movimento, né? No movimento, que se formar. Tá estagiando e tudo mais. Tá prestes a se formar, logo mais se forma. Então hoje eu abro o jogo, eu falo assim, Bia, é assim que eu faço com o paciente, é isso daqui o valor que eu faturo, é isso daqui que eu pago, esses são meus custos, esse é meu lucro. Do meu lucro é isso que eu tiro pra mim, porque hoje eu tenho um salário, entendeu? Então eu olho assim, as pessoas falam assim, quanto você ganha? Cara, eu ganho R$2.000 por mês. Quem faz dinheiro? A empresa. A empresa vai crescer. Enquanto a empresa não crescer, meu salário são 2.000. Eu baixei meu custo de vida. Por quê? Porque eu estou fazendo isso pra mim agora, porque eu tô visando o Murilo que eu quero me tornar no ano que vem. Total. Entendeu? Então, assim, eu trago isso, abro o jogo pra ela, compartilho tudo, ela olha e fala assim, cara, é surreal. Porque hoje eu tenho amigas, por exemplo, que estão estagiando e elas marcam e desmarcam o paciente. Faz mais nada. Eu falei, o que você vai aprender com isso? E eu falei aqui, de coração, conteúdo técnico você aprende na faculdade. Total. Eu quero te ensinar a ser uma profissional. Então, quem que você vai ser profissionalmente? Gestora, realmente uma empresária. Absorver algo que vai além da nutrição já no estágio. Imagina que vai além. Como isso vai ser impactante pra ela, né? No longo prazo, bicho. Entendeu? Tá, então, eu tô trazendo isso pra ela, por quê? Porque eu senti falha disso. Eu saí, me formei, peguei o diploma e falei, e agora? E agora? O que eu vou fazer? Total. Vai pro hospital, salário, R$2.300. Nossa. Vai pra tal lugar, salário, R$3.000. Aí você fala, pô... Que isso? Como que eu vou ter um futuro assim? Entendeu? Como que eu vou ter um futuro preso? Então, a NSF traz isso, né? Acredite em você. Cara, muito bom isso. Acredite em você, porque momentos de baixa terão. São nesses momentos que você tem que olhar, que é o que eu faço pra mim. Toda vez que tá tudo uma porcaria, tá tudo ruim, eu olho e falo assim, não tá tudo ruim. Como é que tava antes, né? Mas... Quem que era o Murilo? E eu falo assim, cara, meu pior mês são 5 vezes o melhor mês que eu tinha no ano passado. Eu adoro esse Então, relatos. assim, eu olho e falo assim... O pessoal manda no grupo, né? Pô, meu pior mês, mas tá tudo bem, tá melhor do que o melhor mês antes. Tá melhor que o melhor mês. E quando eu fui conversar contigo essa semana, que você mandou aquele print da primeira avaliação... Você viu que doido? Eu olho e falo, cara, eu não lembrava disso. A gente esquece, né? Então, tipo assim, o que eu fazia em um ano, eu fiz em um mês. E mais, 3 vezes o que eu fazia em um ano. 3 vezes o faturamento de um ano em um mês. Eu fiquei muito impressionado com isso. Eu também. Eu olhei assim, eu falei pra Bia, ela virou e falou assim, você tá falando sério? Eu falei, tô. Sério mesmo? Parece uma piada, né? Parece uma piada.
E falho no Instagram, porque eu não postei uns 10 stories esse mês. Olhando pra dentro, velho. Olhando pra pros dentro. clientes que estão dentro. Cuidando de quem tá Total. dentro. Cuidando de quem tá dentro. E esse fluxo se retroalimenta, porque são pessoas que acreditam em você. Então, Cara. eu acreditei em você Total. pra estar à minha frente. Você me abriu portas e vem me abrindo portas, assim, extraordinárias, direta e indiretamente. Através de você, conheci o Davi, fui na imersão do Davi com o Gama. Aí a gente foi, fez amizade, conheci a Vicky. Vai estar com a gente, Davi, inclusive. Vai, já vi No também. final de semana. E aí conheci, e aí fui lá, trocava, às vezes passei, tinham pessoas que vinham pela mentoria pra mim, falava, cara, eu participei de uma imersão assim, assim, assado, é do Samir? Não, é de um amigo do Samir, mas foi com o Samir que eu conheci, faz isso, testa. Aí naquele dia lá da online que nós fizemos, que eu trouxe a questão de social selling também, trouxe isso daí. É conhecimento? Tem na mentoria, mas, pô, investe. E foi até uma coisa que, quando saiu o episódio da Hit, ela falou, e eu quero trazer isso em evidência também agora. As pessoas hoje entram querendo tudo mastigado. Paciente quer tudo mastigado, mágica. O profissional quer tudo mastigado. Todo mundo quer injeção, né? Quem já vira o bumbum, aplica aqui. Vai dar tudo certo, o bezetacil, né? Vai. Mas não é. Cara, é você acreditar em você e você fazer o que precisar ser feito para aquilo sair um resultado seu. Total. Saída do sonho. Porque sonhar todo mundo sonha. Total. Né? As mesmas 24 horas que isso você é tem, seu, né, velho? Porque, pô, se tu pega um negócio, por exemplo, dá um Ctrl-C, Ctrl-V em alguém e aí funciona, e aí tu tem um resultado por causa disso, tu nem sabe por que teve resultado. Quando quebrar a máquina, tu não vai saber nem qual que é o parafuso fazer. Que tu aperta, entendeu? Então é isso que as pessoas não pegam, que tipo, é muito melhor você entender os fundamentos e realmente entender do que pegar algo pronto, dar Ctrl-C, Ctrl-V e sair e pronto, jogar. Entendeu? Porque vai parar de funcionar. Não é se, é quando vai parar de funcionar. E aí quando parar de funcionar, os fundamentos que seguram, né, bicho? Exato. E aí foi justamente o que a gente estava conversando antes, que o método é mas se você conversar com 10, nenhum deles está fazendo igual. Exato. Então hoje, por exemplo... Eu sempre estimulei muito isso. Eu tenho as minhas referências dentro da mentoria, eu tenho as referências lá na NSF, e eu converso com cada pessoa. E aí, teve até um momento que eu precisei olhar e falar, eu preciso parar de conversar com as pessoas. Porque são muitas informações, Porque né? cada hora que eu converso com que um faz escalável, aí o outro vem aqui, faz isso, contrata equipe, aí investe nesse CRM, o outro faz tá isso sozinho. daqui, o outro tá sozinho. E eu virei e falei, cara, isso aqui não é pra mim, isso aqui não é pra mim, isso aqui não é pra mim. Isso é, então vamos fazer isso. Boa. Aí eu pegava, abraçava. Autoconhecimento também, né? De entender o que faz sentido. De entender o momento que você tá, o que faz sentido e tudo mais. Aí eu ia lá, aplicava, fluía e deixava rolar. Aí na hora que travava, eu preciso aprender alguma coisa nova. Aí eu ia lá, quem são minhas referências? Pô, tal pessoa. Tal pessoa colocou isso no grupo, acho que isso daqui é legal. Gostei dessa pessoa, vou bater um papo com ela. E aí você começa a realmente ir atrás. Então agora também... Nessa tua dinâmica de absorver muito do grupo, quão importante foi pra ti ter ido pra imersão de setembro, velho? Porque aí tu absorveu o conteúdo ali no intensivão. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Porque aí teve mais ambiência, mais troca, só que o conteúdo ali de uma forma que tu não tinha escapatória. Né? Exato. E você tava lá e ver aqueles rostinhos por trás das pessoas que mandavam uma mensagem. Nossa, é muito massa. E aí você se conectar com elas, tipo, dar um abraço, falar, caraca, você é real. Foda. Entendeu? É muito foda, real. Isso real. é muito legal. Isso é muito legal. A Giovana, né? Ninguém acredita que ela é real, né? Exato. Acho que é um robô ali que tá vendendo. Um AI, né? Um AIzinho. Então, maravilhoso, Gi. E é muito legal. E é realmente essa questão, se permitir, sabe? Se permitir sentir. Então, Total. Isso é uma coisa que eu trago pra mim também. Putz, eu não tô bem hoje. Eu vou permitir sentir isso, entender o porquê que eu tô sentindo isso e tentar melhorar em cima disso. Melhor do que ficar negando os sentimentos. Melhor que ficar negando. Então... tá tudo um caos. Não tá um caos, tá tudo maravilhoso. Não, obviamente você traz aquele pensamento positivo, né, por trás. Sem positividade tóxica, né? Positividade no nível certo. Exato. Aquela positividade num termômetro certo. Exato. Mas olhar e falar assim, pô, eu preciso cuidar disso. Então, não consegui fazer tal coisa hoje por tal paciente. Então, o que eu vou fazer agora para melhorar esse processo? E ia lá, construir. Progresso contínuo. Exato, só a parte ali do acompanhamento em si não tá funcionando. Então, fui lá e investi num curso de Notion depois também. Legal. Aí, pra organizar a vida. Pra organizar a vida. Eu organizei a minha vida e agora eu tô organizando a vida de um monte de paciente. Falei, você não tá conseguindo seguir isso daqui por causa da tua rotina. Vamos sentar e conversar sobre sua rotina.
Aí vai lá, dá suporte, monta rotina, trabalha com cronograma, meta diária, metrificação. E aí o paciente, por exemplo, que não conseguia dormir cedo, começa a dormir cedo. O paciente que não conseguia abrir um livro para estudar, começa a abrir um livro para estudar. O paciente que não conseguia fazer um cardio, começa a fazer um cardio. Isso começa a criar outros tipos de relações de com os relações, clientes, né? Vai além da nutrição. Muito além da nutrição. Isso é muito foda. Hoje eu vejo, a nutrição tá sendo 10% Do trabalho, né? do trabalho que tá sendo E eu feito. vou te dizer, velho, todo mundo já sabe mais ou menos o que fazer, entendeu? É tanta informação, é tanto conteúdo que a gente já produziu, a pessoa já entendeu. Faz exercício, come melhor, desempacota menos, né? Descasca mais. Desenvale menos, descasque mais. Exato, o pessoal já entendeu qual que é a ideia. Só que eles precisam de acompanhamento, de individualização, né? Desse tato, dessa empatia, do acolhimento. Acho que isso muda muito o jogo, velho. Muda muito o jogo. Sim. E ter isso diariamente e através da imersão, de todo contato, grupo, cara, é surreal. Caramba. Surreal. E na imersão em si, foi legal também, porque aquelas pessoas, aqueles rostinhos que você via, você se conectou ainda mais com eles. Teve um momento da própria imersão, então tinha conteúdos ali, e foi engraçado, porque a imersão foi em setembro, eu entrei em maio, então maio, junho, julho, agosto, setembro. 5 meses, vamos tirar aqui, 4 meses, né? Uhum. Porque maio Verdade, a gente já não foi vai no fim. contar. É. Foi a primeira vez que eu vi as aulas da mentoria. Então, no final de semana ali, né? No final de semana da imersão. Total. Então eu olhava assim e ficava, pô, isso daqui eu não tinha visto, cara. Nossa, eu vou implementar Podia isso ter daqui. feito isso faz tempo, né? Podia ter feito, tava gravado, tava lá, mas eu já fui pra ação, aprendi com erro e É melhor, aprendi. mano. Eu gosto muito Eu gosto da disso. ação. Claro que tem que ter um equilíbrio. Talvez assistir um e executa, assistir outro e executa. Hoje eu tô fazendo isso. Assim, né? Hoje eu tô Muito bom. trilhando. Então hoje, Total. quero melhorar o processo ali Aí vai lá, com a assiste, estagiária. melhora. Eu vou lá e organizo. Legal, o assistente, eu vou lá e organizo. Legal, legal. Gestão financeira, eu vou lá e organizo. Agora fluxo com o paciente, eu vou lá e organizo. Então assim, tá sendo surreal a Cara, experiência. que massa, velho. Que história linda, velho. Tô muito feliz, assim, desse podcast. Eu acho que tem muitos insights poderosos pra galera. Tanto de mentalidade, quanto de coisas práticas. E eu acho que, assim, os maiores aprendizados pra mim é essa questão do ambiente, da ambiência, de se colocar, né, em posições ali onde você tá com as pessoas que querem ver você crescer, né? Porque muitas vezes a gente acha que na vida a gente não tem poder de escolha sobre as pessoas que estão ao nosso redor. E, cara, acorda pra vida, entendeu? O poder tá 100% na nossa mão. A gente escolhe influencia com quem que a totalmente. gente... Tá ligado? E aí, irmão, eu sempre gosto de fazer umas perguntinhas no final pra poder, né? Botar o cara pra pensar. Eu sei que você é ouvinte do nosso podcast, já deve saber. Bora. Eu vou te trazer uma pergunta que nem tá aqui, mas que eu, durante a nossa conversa, fiquei refletindo sobre o que é que tu pensava sobre isso. Eu acho que cada pessoa tem uma definição do que é sucesso. Ah, o cara é bem sucedido. Por quê? Porque ele tem uma esposa, 3 filhos. Ah, o cara é bem sucedido por quê? Porque ele tem uma empresa. O cara é bem sucedido por quê? Porque ele é top 1, Mr. Olímpia. Qual que é a tua definição de sucesso? O que é ser bem sucedido pro Murilo hoje? Cara, eu acho que é assim, Samir. É profundo. Mas assim, definição de sucesso pra mim hoje, cara, é olhar um Murilo que eu tô me tornando e amar isso que eu tô me tornando, sabe? Foda. O profissional, o amigo, o parceiro, o familiar, o As filho, nuances, né? as nuances. Então, assim, pra mim o sucesso, ele é você ser... Muitas pessoas realmente, como você falou, é ter 3 filhos, é ter não sei quantos mil na conta, é viajar o mundo inteiro, morar em tal lugar. Cara, hoje pra mim sucesso é poder acordar todo dia e amar o que eu tô vivendo. Foda. Eu tô curtindo esse processo, né? Eu parei de pensar, eu tenho obviamente minhas previsões ali pro futuro, meus planejamentos de 1 ano, 5 anos, 10 anos, mas olhar cada dia que eu acordo e ver que todos os dias eu tô conseguindo fazer o que eu coloquei pra mim, propus a mim, graças a Deus com muita saúde, com uma pessoa maravilhosa do meu lado, que super me Total. apoia, que tá ali junto comigo, ver a realização através dos meus pacientes que estão felizes com toda essa evolução, com todo esse processo, porque o Murilo que eu tô me tornando tá refletindo pra eles. Total. Entendeu? Hoje, por exemplo, tenho pessoas que chegam até mim e falam assim, cara, eu tô começando contigo porque você tá sendo uma inspiração pra mim. Olha aí. E aí olhar e falar assim, que eu tô podendo tocar outras pessoas através disso, então é o propósito também que eu enxergo por trás da profissão, da Nutri. Total. Porque não é um corpinho bonito, não é uma saúde legal, mas é você amar quem você tá se tornando. Que massa, velho. Então, hoje, por exemplo, eu até fico muito em dúvida nessa questão, né? Tipo, esportiva, comportamental, emagrecimento O e que tudo que eu mais. sou, né? O que eu sou? Mas, cara, na verdade, eu tô lidando... Hoje eu falo pra mim, e que eu enalteço isso todo dia, que eu vou trabalhar contigo pra você ser uma pessoa que você se orgulhe no futuro. Foda. Não que você atinja o resultado. Você quer emagrecer? Que bom, você vai emagrecer. E aí, quando chegar lá, você vai fazer o quê? Você vai querer agora ganhar massa?
Entendeu? Você quer melhorar a doença? Tudo bem. E aí, quando você Resolveu, melhorar os marcadores da DM, você vai fazer o quê? Você vai cagar no pau tudo de novo e voltar a ter os marcadores Problema. todos ferrados? É. Não, mas quem que você quer se tornar? Quem que você quer olhar e enxergar com prazer, com aquele tesão e falar assim, que bom que eu fiz isso na minha vida há 5 anos, 10 anos, 20 anos atrás. Total. Então hoje, por exemplo, esse sucesso ele vem disso, né? O paciente, por exemplo, daqui 10 anos olhar e falar assim, caraca, que bom que eu tive contato com o Murilo naquela época, porque hoje eu sou por causa dele. Divisor de águas, né? Então, além de nutricionista, é o amigo, é a pessoa que me ajuda a organizar minha rotina. Às vezes eu entro assim, a pessoa tá fazendo um monte de treino, um monte de coisa. Eu falo, pô, por que você tá fazendo tudo isso? Realmente é necessário? Cuida do seu sono, vai ficar um tempo com os seus filhos, cara. Vai sair com o teu namorado, vai passear no parque, vai fazer alguma coisa. Pega essa grana que você tá investindo em tal coisa, faz tal coisa. Então, até mesmo gestão financeira. Teve um paciente mesmo que ele chegou e falou, meu BO, cara, tá sendo iFood. Eu virei e falei, vamos fazer o seguinte... Toda vez que você quiser um iFood e estiver fora da dieta ou fora do planejamento daquele momento, guarda esse dinheiro numa reserva do Nubank. Deixa lá 100% de CDI. Você não falou que ia comprar uma moto? Vamos ver em quanto tempo você consegue comprar essa Olha moto. aí, da hora, hein? E aí 4 meses depois ele deu entrada na moto. Porra. Então, tipo assim, isso arrepia, porque eu tô me tornando essa pessoa. Total. Pra poder passar isso pra frente. Então hoje eu tô me vendo bem sucedido por conta disso. Eu não tô com a melhor conta bancária do mundo, vou chegar. Entendeu? Hoje eu não tô exatamente no lugar que eu gostaria de casa, no cenário assim, no relacionamento, porque a gente tem planos futuros pra nós. Então assim, eu tô me tornando a pessoa que lá na frente vai olhar e falar assim, sou feliz. Porque hoje eu sou feliz. Que massa, velho. E hoje pra mim isso é sucesso. É poder acordar e ver prazer no que eu tô fazendo diariamente. É olhar pro futuro com grandes metas, mas ao mesmo tempo olhar pro passado com gratidão e pro presente com amor, né? Tipo, satisfação de que, Exato. cara, tô no lugar certo, do jeito que eu queria. E que orgulho, né? Então essa que é a parada de ser bem sucedido pra ti, né? Exato. E na Gostei hora muito da definição, e viu? na hora que dá tudo errado, eu falo que bom que tá dando tudo errado. Então, Aprendizados, né? há uns 3 meses atrás também, com a Lud, cheguei e tava tudo uma bagunça na empresa. Eu falei, cara, tá tudo errado. O que eu preciso fazer? Surtei? Não surtei. Eu fui atrás de quem tinha conhecimento. Acabou. Falei, meu Deus, me ajuda. E agora? O que eu faço da minha empresa? Aí fui lá, montou gestão ali, previsibilidade. Aí até trouxe também, tava falando com a Bel, com a Isabel da Bel, mentoria. aham. Tava conversando com ela, falei, Bel, traz isso daqui pra dentro, cara. Porque as pessoas não vão, elas vão se bagunçar. Vai Total. passar 6 meses, elas vão estar um caos. Entendeu? Então essa questão também de trazer essa troca, pô, dá pra melhorar nisso daqui, dá pra aprender isso daqui, pô, esse Murilo eu ainda não sei, esse Murilo não tô sabendo mexer com esse Murilo de agora, o que eu preciso aprender? Então isso pra mim tá sendo assim, Cara, muito massa. maravilhoso, maravilhoso, Achei que foi uma maravilhoso. reflexão foda, velho. E qual o recado que tu daria final aí pra quem tá escutando a gente, aquele nutricionista que tá escutando a gente? Que tá em cima do Mensagem muro? final. Que tá em cima do muro? Pode ser, o que tá em cima do muro. Tá, vamos lá. Cara, tem muitos aqui, muitos. Mas eu Mas- gosto de criar a seguinte definição. A nossa vida é como se nós estivéssemos nos bastidores e aqui tivesse um cara com uma flecha na mão, um arco e flecha. Ele vai atirar essa flecha. As oportunidades são essa flecha passando na nossa frente. A gente tem o poder de pegar ou não. Então, assim, a pessoa que tá em cima do muro e realmente não sabe se dar espaço, é o momento dela olhar e falar assim, eu mereço agarrar isso daqui? Porque assim, às vezes vai daquele medo. E o medo faz parte. É o medo que realmente transforma as melhores pessoas. Total. E eu vi uma vez até o Will Smith falando da vez que ele foi saltar de paraquedas. Eu já vi esse Que ele vídeo, tava muito ali bom. na frente, travado, morrendo de medo e tudo mais. E ele falou, cara, na hora que eu me joguei foi a melhor sensação da minha vida. Por quê? Porque a gente não conhece o desconhecido. Total. A gente só conhece o desconhecido porque a gente se joga. Que é a mesma reflexão que eu trouxe no começo. O não, a gente não tem. Porque a gente não tem nenhum sim, nenhum não. É. Você tá olhando aquela menininha ali na festinha e tudo mais. Será que vai rolar alguma coisa? Pô, você não sabe. Ah, não vai. Pô, você não sabe? Você não foi falar com ela? Entendeu? Ah, fui conversar. Pô, rolou. Ou pô, não rolou. Que bom, agora eu sei o que vai Pelo menos acontecer. sabe, né? Entendeu? Então isso serve pra tudo que gera uma certa decisão. Então se você tá em cima do muro, você só olha pra aquilo e fala assim, eu mereço experienciar isso? Que massa. Porque o que vai acontecer depois, se você se jogando ou se retraindo, é o que você merece. Porque Paulo Vieira diz, você não vive a vida que você merece. Você vive a vida que você tolera. Total. Então, você merece aquela oportunidade? Mereço, porque eu tolero uma pessoa que vai se reconstruir ou que vai aprender algo que não sabe.
Então a pessoa que tá em cima do muro, ela tem que olhar e falar assim, é esse futuro que eu posso ter. E é isso que eu tenho hoje. Se eu seguir do jeito que eu tô seguindo hoje, eu posso ter esse futuro? Não. Então será que realmente são esses 1.000 na minha conta que vai fazer diferença agora? Eu já tô lascado. Vamos embora, né? Vamos embora. Pior que tá, não vai ficar. Total. Entendeu? E aí você aprende uma versão de você que você não sabia. Só que você só aprende porque você se permite a isso. Então, assim, vale a pena. Vale a pena. Se não pelo método, pela ambiência, se não pela ambiência, pelas amizades verdadeiras que você constrói, se não pelas amizades, pelos materiais em PDF que você modela, que você pega. Total. se não pelas videoaulas, se não pela parte de tráfego, e enfim. É muita coisa. Alguma coisa você vai tirar aprender. de positivo. Alguma coisa você vai aprender. Entendeu? Então hoje, além da metodologia, eu tenho uma família, amigos que eu posso olhar como família. E que tem a mente parecida, que tem contexto, né? Que tem contexto. Então uma me ajudou no momento mais essencial ali a nível emocional. E isso foi graças à mentoria. Total. Outra me ajudou ali a olhar para minha empresa e falar assim, cara, mexe nesse pauzinho aqui que dá certo. Entendeu? O outro olhou para mim e falou, Mu, coloca essa roupa aqui que eu acho que encaixa melhor. Entendeu? Então, assim, não tem como dar errado. Total. O errado é você não fazer. E esse foi mais um episódio do podcast Nutrição Sem Fronteiras. Se você tirou algum insight valioso desse episódio, não esquece de deixar o teu like, de seguir o canal e fica ligado, porque toda semana nós temos novos episódios aqui com histórias tão inspiradoras como o do Murilo ou com conteúdos mais profundos como eu mesmo. Fechou? Até a próxima.